as pessoas, repito, que são uma minoria, que retornam ao judaísmo, é um fenômeno, mesmo se minoritário, que os últimos anos, que significa durante os anos 1990 e começo deste século, essas pessoas começaram a comunicar-se entre elas. Muitos problemas. Mas, simplificando sempre, essas pessoas, por exemplo, em Natal e em Recife, criaram associações. Uma associação em Natal, outra associação em Recife, de Bnei Anussi, os descendentes dos conversos forçados. Bom, esta associação, em Natal, em Recife, organizou uma grande reunião em 1997 para o 50º centenário, precisamente, da conversão forçada, e reuniu em Recife, segundo o que me contaram, um centenar de pessoas, vindas de todo o Brasil. Bom, a meu conhecimento, essas associações não han podido continuar uma atividade assim até o nosso presente, por uma razão muito simples, por divisões internas. Claro. Porque outros problemas, para complementar a minha apresentação, para as pessoas que escolhem retornar ao judaísmo. Primeiro, há o problema do reconhecimento por as autoridades rabínicas, oficiais, normativas. Bom. E, segundo, há também a opção entre o corrente do judaísmo, o corrente ortodoxo, o corrente conservador, o corrente liberal, e essas divisões internas fizeram que a associação não pudo continuar sem brigas. E a história mesma. Bom. E o problema chave era o da conversão, que os rabinos oficiais, e sobretudo o reconhecimento que estão procurando e o reconhecimento por as autoridades rabínicas, mas geralmente ortodoxas, que exigem, porque a prova de que são descendentes dos judeus de 5 séculos atrás, para eles não é evidente. E então exigem uma conversão em forma ao judaísmo. Bom. Algumas pessoas que têm fé, que consideram essa conversão como a regra do jogo, aceitam sem problema, ou com entusiasmo. Volta a senhora que citado antes, se lembro, aceitou com entusiasmo e sem problema. Outros, ao contrário, considerando que sua identidade é já judeia, consideram que uma conversão seria uma ofensa para eles mesmos e para seus antepassados que sofreram o martírio precisamente para a transmissão dessa memória e se negam absolutamente uma conversão, praticam os ritos judaicos de maneira muito ortodoxa, mas não são reconhecidos e sociologicamente são uma secta e isso. Bom.
Mas podem ser em relação entre eles e constituir um grupo também. O grupo agora de Natal apresenta essa particularidade que sim, há que também reconhecer que os Bnei Anusim, que regressam ao judaísmo quando se apresentam a uma sinagoga, seja a de Natal ou a de Recife, bem, não são sempre bem recebidos, senão com essa exigência de uma conversão. Bom, mas em Natal se produziu um fenômeno também particular, é que a comunidade judeia formada por imigrantes que haviam chegado no Brasil entre as duas guerras, no começo do século XX ou geralmente durante os anos 20 e 30 do século passado. Essa comunidade estava pouca numerosa, pouca ativa e passou que os Bnei Anusim, os judeus marranos, como eles se chamam eles mesmos, finalmente construíram a maioria da comunidade de Natal e o resultado é que esse senhor, do qual é citado a relação de vida, foi elegido por a sua comunidade como o rabino da comunidade de Natal. Bom, não sei se tenho que añadir um comentário, não sou seguro que esse título de rabino seja reconhecido por as outras autoridades rabínicas, mas não importa, ele é reconhecido como rabino por sua comunidade. Temos mais uma pergunta? Por favor, fale devagar. Né? Oi, eu me chamo Roberto Grum, sou da Universidade Federal de São Carlos e eu trabalhei com questões judaicas nos anos 90, no início dos anos 90. Uma coisa que me... Enfim, um dos aspectos que eu estudei era as reivindicações de origem judaica em famílias tradicionais paulistas. E, enfim, as árvores genealógicas, entre aspas, oficiais, que essas famílias afixavam no decorrer do tempo. Então, se você pega essas árvores genealógicas no decorrer do século XX, elas, evidentemente, são muito diferentes de geração para geração. Em determinados momentos, alguma reivindicação de origem cristã nova aparecia. Em outros momentos, ela praticamente sumia. Então você via que que a reivindicação de origem judaica era absolutamente cambiante, era absolutamente, enfim, ela variava ao sabor da conjuntura. Isso pode ser, digamos assim, do ponto de vista, digamos, doutrinário, pode parecer ridículo, mas do ponto de vista antropológico é extremamente rico. E uma outra, enfim, e olhando e tentando entender o porquê dessas oscilações, você acaba, enfim, é difícil deixar de constatar que normalmente no Brasil, na maior parte do século XX no Brasil, valeu a pena ser judeu. Quer dizer, a reivindicação, o Brasil é um país muito mais filosemita do que antissemita, uma situação, em termos internacionais, pouco comum. Então, trazendo esse pano de fundo para os seus marranos, eu fico me perguntando se a reivindicação de origem judaica não é efetivamente muito afetada por um clima religioso e cultural bastante particular do Brasil, que é justamente esse clima de filosemitismo. No Brasil vale a pena ser judeu. E quem pode acionar esse repertório no
no seu baú de possibilidades identitárias, normalmente reivindica essa condição. Bien. Se entendi bem, graças à ajuda, você faz mais um comentário que uma pergunta, e agradeço do comentário, mas não sei se respondo a uma parte de seu comentário, añadiendo uma observação que sai de uns relatos de vida. Quando uma pessoa, ou geralmente um jovem, decide retornar ao judaísmo, quando avisa a seus pais que tem esse desejo, bom, aqui também as reações são diversas. Em alguns casos, há aprovação, porque o filho, a filha faz o que o pai, a mãe desejava secretamente, ou todo o contrário, os pais avisam o filho, a filha, meu filho, você sabe, esse povo ha sofrido tanto, não faz isso, vai sofrer mais, e não há consideração de prestígio ou de outra coisa, continua com o medo de afirmar uma identidade que foi tão perseguida. Então, concordo com sua observação, a condição que admite também que a possibilidade inversa é possível também. Bom, eu gostaria de encerrar também com uma pergunta. Primeiro, eu achei a conferência muito boa na maneira de trabalhar com os elementos históricos e os elementos atuais de uma maneira articulada, complementar, enriqueceu muito a perspectiva sobre essa questão, esse fenômeno, né, que você chama a atenção do marronismo no Brasil. Mas eu fiquei com uma dúvida, uma pergunta mais específica a fazer, na verdade duas. Uma primeira, achei muito interessante essa observação sobre o refúgio nos sertões depois da expulsão dos holandeses, né? Isso, enfim, né, como se sabe, a expulsão dos holandeses gerou, né, uma grande quantidade de mitos e de ideias, né, enfim, né, que alguns, né, por exemplo, se você é leitor, que certamente é do Câmara Cascudo, ele levantou muitas dessas histórias, né, enfim, sobre a expulsão dos holandeses e as lendas que ficaram, né? Mas isso parece mais do que uma lenda. E, de fato, sabemos, né, que muitos dos judeus não voltaram para Amsterdã, nem foram para Curaçao e nem foram para Nova Amsterdã ou Nova York. E, de fato, buscaram refúgio. Mas o que me chama a atenção é que, nos anos subsequentes a 1654, não houve uma significativa ação da Inquisição de Lisboa ou das autoridades eclesiásticas na colônia em perseguição a essas pessoas que ficaram. Então, a minha pergunta seria, a que você pode atribuir esse relativo silêncio, essa inação da Inquisição e das autoridades eclesiásticas nesse período da segunda metade do século XVII. E uma outra questão que eu acho que é fascinante, né? Eu tinha, na verdade, uma pergunta similar, uma observação similar ao colega de São Carlos, né? Porque quando você descreveu
a questão das famílias, o sistema patriarcal, casamentos endogâmicos com primos e preservação de genealogias, eu pensei imediatamente no interior de São Paulo. Mas você complementou isso de uma maneira importante com a questão daquilo que você chamou de costumes particulares. E isso também me chama a atenção, e eu queria saber se, durante o período colonial, naquilo que você pesquisou, se há alguma discussão sobre isso, né? Porque a gente sabe que em outras partes do Império Português essa discussão surgiu também, né? Então, por exemplo, na Índia Portuguesa, no século XVII, surgiu uma enorme polêmica, né, em torno dos ritos gentílicos, né? Ou seja, os ritos, né, de hindus, e que se debatia se eram, de fato, ritos religiosos ou civis, né, ou não religiosos, né, enfim. E eu não sei se essa questão dos costumes particulares que você está discutindo também não passaria por essa distinção, né, entre o religioso e o não religioso. Para a primeira pergunta, concordo totalmente, e você sabe melhor a história do povoamento dos sertões, do Nordeste e do Sul. Bom, e concordo que depois a saída dos holandeses, a atividade da Inquisição não foi mais importante que os anos anteriores e começou, como sabemos, no começo dos anos 80 do século XVII, mas o povoamento, segundo as fontes de segunda mão, que leí, o povoamento dessa parte do Rio Grande do Norte e de Paraíba começou já antes da Guerra dos Bárbaros. E pode ser uma continuação da atividade econômica, da expansão da criança, do gado e tudo isso, pode ser. Mas a coincidência, se há coincidência entre o povoamento no interior e a atividade inquisitorial, se podemos ter, e comparto, a dúvida até os anos 80, a partir dos anos 80, se há uma correspondência. E em alguns casos, precisamente, quando falam em casos individuais, em os relatos de vida dos processos. Então, pessoas que vivem na costa e quando membros de sua família já são arrestados, procuram refúgio no interior. Nesses anos, começo do século XVII, os encontramos refugiados em partes onde havia outros familiares no interior. Então, concordo com um problema cronológico, mas se admitemos que a correspondência se verifica, por lo menos a partir dos anos 80, podemos dizer que a tradição oral não é totalmente lendária. Por isso, com prudência, diz, não é totalmente lendária. Talvez para os 20 primeiros anos depois da ocupação holandesa. Na memória, reinterpreta. E o trabalho da memória de reinterpretar faz parte de nosso trabalho de análise de assim precisar essas coisas. Agora, a propósito dos costumes familiares,
Talvez estamos em uma sociedade onde é difícil distinguir entre o que é religioso, o que é costume assim porque é transmitido por a tradição familiar. Uma parte da resposta é dada por essa cita que é dada quando essa senhora pergunta a sua mãe por que há que fazer assim. Há que fazer assim, porque há que fazer assim, porque na fazenda se fazia assim. E você sabe bem que no trabalho, como dizemos, de campo, uma pergunta que não tem sentido é perguntar o porquê de uma tradição. A resposta é sempre isso é tradição porque é tradição e não há outra explicação que a tradição. E o sentido religioso aqui também depende da fé pessoal, da fé se faz assim porque a fé em Deus exige isso, ou porque é costume transmitida por os antepassados. E aqui também penso que há flexibilidade na interpretação. Muito bem. Bom, em nome da Amprox, eu queria agradecer muito a participação do professor Nathan Bastel com essa conferência, ao mesmo tempo informativo e instigante, e a participação de todos vocês. Bom dia.